É sempre gostoso revisitar os anos 70, principalmente o cenário musical deste período, mas como uma cinebiografia que fala sobre isso consegue ser tão chata como esse filme? Olá, seja bem-vindo ao Anonymamente Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre A Era de Ouro, o filme que vai contar aí sobre a história do fundador da Casablanca Records. Se você não lembra, esse foi o selo musical independente de maior sucesso, que teve nomes como Kiss, The Village People, a gente teve Donna Summer e entre outros nomes que, olha, que coisa maravilhosa. E em pensar, em ver uma história onde tu vai ter esses personagens, vai ver toda essa questão aí de negócio, de criação desse selo independente, né? De como tudo isso foi fundado, de como este homem conseguiu ter estes nomes tão importantes. Olha, a gente vai com tanta esperança e sai apenas pensando que se fosse a história desses músicos, o filme seria melhor. Mas antes que vocês briguem comigo nos comentários, dizendo que eu tô exagerando, que não é ruim, que é maravilhoso, porque sim, eu sei que teve muita gente que gostou. Na própria cabine de imprensa que eu fui, teve colegas que saíram amando o filme, porque ele toca num lugar da gente que é muito nostálgico. Principalmente quem cresceu naquele período ou quem consome as músicas ali da Casablanca Records, sabe? Quem está muito vinculado a esses artistas. O filme é basicamente uma cinebiografia, mas tem esse toque musical que agrada muito, que é envolvente. E tu vê como esses artistas acabaram entrando naquela história toda, vai te deixar com o coraçãozinho aquecido. Mas ele só tem esse toque de nostalgia, porque o filme acaba sendo apenas a história do Neil Bogart, né, desse fundador que saiu do nada e criou essa empresa de grande sucesso, né, num período em que ninguém pensaria em lançar um selo independente. E ele fez isso, ele aconteceu, ele teve sucesso. Então, a gente tem essa questão de um homem visionário, artístico, com uma alma artística, capaz de ver em uma banda como Kiss naquele período, que sim, eles tinham o poder, eles eram especiais. Só precisava de tempo para as pessoas entenderem, um jeito das pessoas entenderem. E ele conseguiu fazer isso. Mas aqui a gente tem basicamente uma carta de amor de um filho, porque sim, esse longa foi produzido, dirigido, roteirizado e tudo que vocês possam imaginar pelo filho mais velho dele, o Timothy Bogart, que colocou muito desse sentimento. É como a gente falasse do nosso pai. E realmente, né? A gente sabe os erros, sabe as coisas ruins, erradas ou, né, duvidosas que nossos parentes, nossos pais fizeram. Mas a maneira como a gente vai contar para os outros, a gente vai suavizar, a gente vai dar uma limpada, uma lapidada nas piores histórias. E é isso que ele entrega pra gente. Ele entrega um filme muito bem lapidado, onde tu não vai ter emoções saindo da linha. Tu tá falando de um cara que teve muito para contar, que fez muito. E tu contar essa história dessa maneira, com esse tato, acaba não sendo bom. É muito difícil tocar em feridas, é muito difícil de falar de dores, mas uma cinematografia, para ela ser envolvente, ela precisa ter essas dores, ela precisa emocionar, sabe? A gente precisa se identificar. E ele coloca o seu pai naquele pedestal de artista, né? Como se ele fosse tão ou maior que aqueles que ele conseguiu, né, alavancar o sucesso. Então tu vê isso, tu vê aquele cara malandro, muito simpático, fazendo isso de uma maneira como se ele estivesse no palco com milhares de pessoas na sua frente. Como se fosse ele lá naquele palco liderando o Kiss.
Por exemplo, ele é o grande artista, então o filho coloca o seu pai nessa situação, nesse pedestal. E isso é o grande fracasso do filme. A gente fica se apegando a isso, às partes musicais do filme, que são boas, não são excelentes. Para o nível de artistas que estão colocados ali, não são excelentes. E o problema não são os atores. O Jordan, que faz o protagonista, ele é muito simpático, ele é muito carismático, ele funciona para aquele papel de um cara que malandro, que sempre apostou em tudo, principalmente sempre apostou no seu próprio sucesso. Isso dependendo ou não do fracasso, né, da sua vida conjugal ou dos seus relacionamentos. Ele sempre colocou o seu sucesso nessa aposta grande. E o ator, ele consegue ter esse charme suficiente para isso e esse relacionamento com os outros personagens. A gente vai ter ali outros, o Dan, ele tem momentos ali, ele é o bobo da corte, tá? Ele é aquele que tá nas piadinhas mais engraçadas. É claro, as piadinhas funcionam, são poucas, então elas funcionam. Ele podia ter um papel um pouco maior. Ele é muito bacana nesses momentos que ele aparece. As figuras femininas, as atrizes, elas são ótimas. A gente tem a atriz ali que fez a dona, né, a Tayla. Tem uma cena ali de Idol com um pouco mais de cuidado, é claro, mas tem a nível assim, mas existe uma justificativa por trás. E as outras figuras femininas são os interesses amorosos ali do nosso protagonista, que é a sua esposa, a Beth, vivida pela Michelle, gosto muito dessa atriz, e a Lindsay Fonseca, que é uma das co-empresárias do Kiss, que acabou se envolvendo com ele e tal. Toda essa parte romântica, elas estão ali apenas para satisfazê-lo. E eu te digo até que isso é resumido na figura materna do protagonista, que não é mencionada quase nenhuma vez. A gente só tem a figura do pai, o pai, e a mãe é pobre coitada, eu acho que só botou ele no mundo, né? A gente tem uma cena com a mãe, de relance. E para finalizar, eu não gostei muito da questão de figurino, cabelo, maquiagem do filme. A gente viu que faltou dinheiro para esse primor ali nos detalhes do filme, que acaba pegando porque ele é de época, ele está nesses anos 70, ele vai um pouquinho antes também, ali anos 60, no começo da carreira dele. Então, é uma época que tem um visual muito específico, um visual 10 centavos, sabe? Eu acho que o filme merecia um pouquinho mais. Ah, mas o roteiro, eu disse, né, foi também um dos roteiristas, é o filho, o diretor, produtor, ele utiliza de muitas frases de efeito. E daí essas frases de efeito acabam não tendo efeito nenhum, acaba só sendo brega. Então é um filme que é brega, no final das contas, e muito monótono. Se tu não ficar ali na expectativa de cada momento musical, tu vai tirar um soninho. Mas, de novo, se você é muito fã aí dessa história, dos músicos que envolvem essa história, é sim uma boa oportunidade de tu ver um pouquinho mais, já que a gente tem desde o início, né, baseado numa história real, mas tem umas partes um pouco mais fantasiosas, e tu vê como que isso talvez entrou na mente daquele homem e como aquilo passou para gerações seguintes, né? Como seu filho mais velho via tudo aquilo que estava acontecendo ali na volta do seu pai. Então, se a gente pensar e balancear isso e usar tudo isso como uma grande metáfora do que estava acontecendo naquele período no cenário musical, vai funcionar, tá? Mas, infelizmente, não me tocou. Se você assistiu, gostou, me conte aqui os pontos que tu gostou. Se não gostou, também vamos conversar aqui. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das estreias que estão chegando no cinema.